Olá, boa tarde a todos e a todas. É com imensa satisfação que iniciamos mais uma live da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, por meio da Coordenação Executiva de Programas e Projetos Estratégicos de Educação, da série de lives do projeto Educação com Vida, Arte, Cultura, Esporte, Saúde, Ciência e Educação Ambiental e Saúde na Escola, que tem o objetivo de estabelecer um diálogo com a rede de educação do Estado, professores, estudantes, familiares e demais profissionais de educação a partir de temas semanais. O tema de hoje é Delmet na Ciência, experiências científicas das estudantes da rede pública. Coincidentemente, olha que bacana, estamos comemorando hoje o Dia Nacional da Ciência e o Dia do Pesquisador, referendado nas leis 10.000/2021 de 2001 e 11.807 de 2008. É um momento especial para mim, pois desde 2011, com a Feira de Ciência na Bahia, hoje, Ciência na Escola, eu venho fazendo esse movimento de incentivar e promover a alfabetização e a iniciação científica na educação básica. E não é fácil, gente. Eu sei porque eu estou lá no chão da escola fazendo ciência também. Então, hoje, estou aqui muito feliz pela coincidência do dia, né? E por estar mediando essa live com meninas cientistas. Olha que maravilha, pois sabemos que temos muito mais homens, né, estatisticamente comprovado, fazendo ciência do que mulheres. E saiu, né, já uma pesquisa publicada o ano passado pela maior editora de literatura médica e científica do mundo, a Elsevier, que diz que a proporção de mulheres fazendo ciência, promovendo ciência em laboratórios, aumentou 11% no Brasil. E a gente sabe que aqui na Bahia, por conta de toda essa movimentação do Ciência na Escola, fazendo formação de professores, e esses professores trazendo e fomentando essas experiências maravilhosas na escola, a gente tem mudado essa história, né? E nós, da educação pública na Bahia, né, estamos fazendo história, e essas meninas estão fazendo história. Então, hoje, estaremos com 5 meninas, com suas professoras pesquisadoras, aqui para um bate-papo. Estou aqui com as estudantes e suas orientadoras, do Colégio Estadual do Campo Hermínio Manuel de Jesus, em Valença, vou chamar, né? O projeto de pesquisa realizado chama-se Entre Gotas e Sabores, e para falar sobre ele, a estudante pesquisadora Luciele Santos e sua professora orientadora Rafaela Lima. Rafaela, licenciada em Química pela UFRB, especialista em docência do ensino superior, mestra em Educação Científica e Formação de Professores pela UESB, e é doutoranda em Ensino, Filosofia e História das Ciências. Então, vou para vocês, meninas, minhas meninas, né, pesquisadoras, 3 questionamentos. Como surgiu a ideia da pesquisa? Quais caminhos vocês trilharam e o que vocês conquistaram com essa pesquisa? E quais são as perspectivas de vocês para o futuro, com essa pesquisa que vocês estão fazendo? Vocês terão 15 minutos de explanação e as pessoas que quiserem vão fazer as perguntas no chat. Então, com vocês, a palavra. Boa tarde, eu sou a professora Rafaela Lima, assim como já foi apresentado, né, pela colega Tina, né, que está mediando essa live. Primeiro eu gostaria, né, de me apresentar.
já foi apresentada, na verdade, pela professora Tina, e eu vou ratificar mais uma vez, né, a questão. Sou aqui do município de Valença, estou representando o núcleo aqui em Valença, assim como todos os estudantes e professores da rede básica da Bahia, do Estado. E aí a gente precisa, primeiro, agradecer, né, a possibilidade de falar sobre ciência na educação básica, esse nosso lugar de fala, enquanto professora orientadora, e Luciela, enquanto estudante pesquisadora, a gente precisa agradecer ao programa Ciência na Escola, por promover, né, e por fomentar a educação científica na educação básica. Isso é muito importante. É um programa, né, que eu conheci em 2018, final de 2018, início de 2019, conheci o programa Ciência na Escola e me apaixonei pelo programa e estou trilhando, né, junto com tantos outros professores, nessa rede, para que a gente possa continuar fomentando a educação científica na educação básica. Também, né, hoje é um momento muito especial, hoje é o Dia, né, Nacional da Ciência e também o Dia Nacional das Pesquisadoras e dos Pesquisadores. Então, um momento super oportuno para que a gente possa falar sobre ciência, para que a gente possa falar sobre pesquisa, para que a gente possa falar sobre fazer ciência na educação básica, que é uma realidade de canto a canto desse estado. E aí eu me orgulho muito, porque aqui na Bahia a gente tem realmente uma grande produção científica dentro da educação básica. Além disso, eu gostaria também de falar, né, de saudar essa bancada que a gente tem hoje, só mulheres representando esse espaço, que assim como a professora Tereza falou, nós somos ainda, né, minoria na ciência, mas nós precisamos, né, não é só aumentar a quantidade de número de mulheres na ciência, mas também de dar visibilidade, dar voz a essas mulheres que muitas vezes não são ouvidas, né, que são silenciadas. Então, é nesse processo que eu gostaria, né, de saudar e iniciar a minha fala, assim, quando a professora Tereza ela faz os questionamentos, e são questionamentos que a gente precisa realmente fazer um processo reflexivo e me faz, inclusive, rememorar, rodar a história do projeto Entre Gotas e Sabores, né? Bom, primeiro, a educação científica, ela faz parte da minha formação de mestrado. Eu sou mestre em educação científica e formação de professores, e quando eu adentrei no campo da educação básica, assim que formei, no curso de licenciatura em Química, eu sempre quis trabalhar pautada na educação científica e uma educação que fizesse significado para a vida dos estudantes. E aí eu fui para uma escola do campo. É importante também falar que eu sou oriunda deste espaço, eu sou filha de agricultores, né? Então, é o meu lugar de fala, estar no campo e trabalhar no campo. Então, eu pensei, né? Como é que eu posso contribuir para essa educação no campo e do campo? Como é que eu posso transformar a realidade desses estudantes? E foi aí que que eu passei a trilhar e a caminhar lado a lado da educação científica. Então, o projeto ele surge, né, a partir de um olhar transformador mesmo para a realidade daquela comunidade. A escola, o Colégio Estadual do Campo Hermínio Manuel de Jesus, ele está localizado no distrito do Guerém, aqui no município de Valença. Nós atendemos alunos, né, da região do campo, e a gente precisava pensar em projetos e em possibilidades para que esse aluno se percebesse também como construtor de conhecimento. Que a gente precisa, né, conseguir criar essa autonomia do estudante, essa necessidade deles continuarem buscando, continuarem estudando e perceberem que por meio da educação eles podem transformar vidas e transformar a sua comunidade. E foi aí, a partir desse olhar transformador para aquela comunidade, em conseguir perceber alguns problemas que é corriqueiro e que em toda comunidade, em todo lugar tem, que a gente monta e funda, né, o Clube de Iniciação Científica do Hermínio. Então, o Clube de Iniciação Científica foi o primeiro passo para que a gente pudesse desenvolver ciência na educação básica. Então, foi por meio desse clube, né, que a gente começou esse processo de desenvolvimento de fazer ciência na educação básica. Bom, no clube tem alunos de diferentes séries e essa diferença também, né, de série fazia com que a gente tivesse diferentes formas de olhar o mesmo problema, diferentes formas de pensar a educação científica. Então, pautado nisso, a gente começou a analisar a nossa comunidade. E nessa análise da comunidade, a gente pensou, né, como é que a gente pode contribuir para que essa comunidade ela tenha, né, frutos
dessa escola. Porque a escola, quando ela se constrói em um espaço, a gente precisa entender que a escola precisa contribuir para aquela comunidade, além da contribuição que é essa formação realmente acadêmica, né? Essa formação científica. E, para além disso, o que é que essa escola pode, né, contribuir para aquela comunidade? E aí a gente tem um olhar para a questão das hortaliças. No distrito do Guerém, algumas famílias sobrevivem, né, da planta, do plantio de horta para poder abastecer o centro comercial, para poder abastecer a cidade e comunidades vizinhas. Então, o plantio dessas hortaliças, normalmente, né, a semeadura, acontecia utilizando copo descartável. E esse copo descartável era, né, lançado na natureza, e a gente sabe que o plástico ele demora cerca de 100 anos, dependendo do material, para entrar em decomposição, né, para ser decomposto. Então, pensando nisso, a gente enxerga um problema, que é o descarte inadequado dos copos descartáveis. E aí, como é que a gente pode, então, mudar essa realidade? Então, o projeto, ele começa lá em 2018, com outras estudantes. É importante enfatizar isso e creditar, né, todos aqueles que fizeram parte desse processo, é que em 2018, um grupo de estudantes que se formaram naquele ano iniciaram o projeto. Então, aí a gente tem aí a Jéssica, a gente tem a Camila, a gente tem a Larissa, a gente tem outros estudantes que iniciaram esse processo de fazer ciência. E aí, com a saída dessas estudantes, a gente pensou assim, o projeto ele não pode morrer, a gente precisa dar continuidade. E aí é que há uma nova formação do Clube de Iniciação Científica, outros estudantes ingressam no clube, e aí a gente continua desenvolvendo esse projeto. E aí, enquanto, né, professora de Química, eu fui buscar e pesquisar, juntamente com esses estudantes, possibilidades para a gente mudar essa realidade. E aí a gente encontra na literatura diversas possibilidades. E uma das possibilidades que nos chamou a atenção é os plásticos biodegradáveis, como uma possibilidade. Bom, agora o nosso desafio é fazer plásticos biodegradáveis. E aí a gente entra, né, nessa seara, nesse ambiente de tentar produzir plástico biodegradável. E aí a gente percebeu que já existem, né, na indústria, já existe no meio científico a produção desses plásticos biodegradáveis. E aí a gente pensa numa questão que é o que é que vai ser inovador para a nossa comunidade? Porque é importante enfatizar, e isso eu aprendi também no Ciência na Escola, que a gente precisa lembrar que o projeto ele não precisa ser inédito, ele precisa ser inovador. Inovador para aquela comunidade, inovador para aquela realidade. Então, é que surge, né, a possibilidade de produção do plástico biodegradável utilizando a banana. O nome do projeto é Entre Gotas e Sabores, e vocês vão entender um pouquinho mais à frente o porquê desse nome, né, dessa dualidade. Então, como o projeto com a possibilidade de fazer o plástico biodegradável utilizando alguns alimentos, né, a gente viu a possibilidade de fazer com batata, a possibilidade de fazer com banana e outros materiais, mas a gente pensou, a gente vai pegar uma coisa que a comunidade utiliza para se alimentar, comprar esse material para poder produzir o plástico, não faria sentido, né, se a comunidade estava se alimentando daquele material. E aí é que vem assim, uma ideia, uma proposição que nasce no grupo, que é a produção de copos, né, de plástico biodegradável, utilizando a casca do aipim, a casca da mandioca, que é normalmente jogada fora na nossa comunidade, quando não é aproveitada, né, para a alimentação dos animais, e do coração da banana, que são locais, né, que são ricos em nutrientes. Todo nutriente, a fonte de vitamina da banana vem do coração da banana. Então, foi nessa perspectiva que a gente enxergou a possibilidade de produzir, né, o plástico biodegradável, levando em consideração o conceito químico também científico, que para produzir o plástico a gente precisava de um material que fosse rico em amido. E aí, esse material que era rico em amido, a possibilidade poderia ser a casca do aipim e o coração da banana. E aí, diante disso, a gente se percebe em uma outra situação, né? No caminhar do processo, que Luciela ela vai conseguir apresentar melhor, mas a gente se enxerga em uma outra situação, que é o fato da nossa horta escolar, ela está localizada atrás da nossa escola, onde a gente
tem, né, a escola, ela tem ar-condicionado, é uma escola que ela é climatizada por meio de recursos próprios. Então, o gotejamento, né, do processo da condensação da água do ar-condicionado estava gotejando ali atrás da escola. Aquilo, com o passar do tempo, além de gerar danos para a estrutura da escola, aquela água estava sendo desperdiçada. E aí é que surge, né, uma outra proposta, uma outra questão que surge dentro do nosso projeto, que é o reaproveitamento da água do ar-condicionado. Então, o nome Entre Gotas e Sabores, ele se dá nesse sentido, entre gotas, que são as gotas, né, da água do ar-condicionado, e sabores, que é a produção do copo biodegradável para o plantio, né, de hortaliças. Então, por isso o nome Entre Gotas e Sabores. E aí, nessa nova situação, problema, que é o que a gente pode fazer com essa água do ar-condicionado, é que a gente pensa e constrói, né, buscando também o que já está disponível na literatura, os coletores de água do ar-condicionado, que essa água depois seria utilizada na rega das próprias hortaliças. Então, a gente pensou numa forma em que a gente pudesse, né, aproveitar tudo que a gente tinha disponível ali. E a tomada de consciência de que a gente também pode produzir ciência na educação básica. Aí percebam, se alguém, né, quando alguém questiona, mas o plástico biodegradável, ele já existe o plástico biodegradável, mas ele não existia dentro daqueles moldes que a gente construiu, que foi a partir do coração da banana, que foi a partir da casca do aipim e da mandioca, e a utilização desse plástico, né, que depois de feito o plástico em formato de filme, depois a gente percebeu que a gente ia conseguir fazer os copos, e aí dos copos a gente utilizou para poder plantar. É importante também situar que o copo, que o projeto, né, ele foi desenvolvido nesse ambiente escolar. O projeto, ele foi realizado também em parceria com o programa Ciência na Escola, e a gente vai se reinventando a partir, né, da proposta que a gente vai produzindo. E aí a estudante Luciele, ela pode trazer, né, essa experiência de ser cientista, de fazer ciência na educação básica, muito melhor do que eu. Por que muito melhor do que eu? O meu papel ali era de professora orientadora, de realmente nortear, de fazer com que eles pensassem sobre a ciência. A nossa escola, né, naquele período, a escola não possuía laboratório, a gente construiu, a gente fez esse projeto, às vezes na cozinha da escola, às vezes na cozinha de casa, porque não tinha espaço. A escola funciona tarde e noite, então os alunos, eles iam no contraturno para poder, né, no turno da noite, para poder desenvolver o projeto. Então, assim, a gente tinha condições desfavoráveis, vamos pensar assim, para poder realizar a ciência, mas mesmo assim a gente acreditou que era possível. E esse acreditar que era possível foi essencial para que o projeto ele se realizasse, para que ele se efetivasse e que tomasse as proporções, né, que acabou acontecendo, que é a ida para o Papo Correria, que é a participação em feira de ciências, em programas de rádio, nós fomos capa do jornal à tarde. Então, assim, não é todo dia que a gente tem uma escola do interior, uma escola do campo, que está, né, na capa do jornal à tarde. A gente fala isso com muito orgulho. Eu queria muito que isso fosse a regra, né, e não a exceção. Então... Rafaela, o tempo de 15 minutos ultrapassou. Aí eu vou passar a palavra para as meninas, o outro grupo, e depois a gente retorna para vocês, e aí a gente passa a palavra para a Luciele, não é isso? Aí eu pensei que seriam 15 minutos meu e 15 dela, que daria 30. Não, 15 minutos das duas. Não é? Então, ok. Então, daqui a pouco daqui a pouco o Lu vem com essa experiência, né? De ser estudante e fazer ciência na educação básica. Exato. Que a gente sabe que não é fácil. Eu vivencio isso, né? Como vocês. Já participamos de muitas feiras de ciências pelo Brasil. A gente sabe todas as dificuldades que todos nós passamos. Mas a gente não desiste, porque a gente acredita, né, nessa proposta. E eu continuo, como você, parabenizando esse projeto Ciência na Escola, que realmente nos mobiliza, né, e nos leva a fazer
né, a educação científica, a iniciação científica na educação básica. Então, agora eu vou passar para as meninas do Colégio Estadual Vilas Boas, elas são de Livramento de Nossa Senhora. A proposta, né, o projeto de pesquisa delas é Lima da Pérsia como solução alternativa e natural para a desinfecção da água. Então, as estudantes pesquisadoras são Tainá Larissa Pires, Júlia Pires da Silva, e a professora orientadora é Ana Paula da Rocha, bacharel e licenciada em Química pela Unifiel, pós-graduada em Química Tecnológica na mesma universidade, atuante no treinamento de água, no tratamento de água como responsável técnica no SAE, de Dom Basílio, no Sudoeste Baiano, é professora Reda na mesma escola desde 2017. Vou fazer para vocês os mesmos questionamentos. Como surgiu a ideia da pesquisa de vocês? Quais caminhos vocês trilharam e o que vocês conquistaram com essa pesquisa? E quais as perspectivas para o futuro? Vocês têm 15 minutos, tá bom? Com vocês a palavra. Ok, boa tarde a todos. Sou Ana Paula, professora das meninas e orientadora desse projeto e de outros, né? Dentro do Colégio João Batista. A gente já está trabalhando com feira de ciências no colégio desde 2017 e em 2018 nós tivemos outro projeto promissor que levou o colégio a competições como a FEBRAS, né, que foi no ano passado. E aí esse projeto se desencadeou um pouquinho da ideia do que a gente está tendo agora. É um projeto para coagulação de água, um projeto para coagular água de maneira natural, e aí eu passei o projeto para as meninas para elas desinfectarem a água de maneira natural. Foi um desafio para que eu encontrasse algo para juntar com o projeto anterior das meninas do ano anterior, de 2018. Esse projeto foi lançado no colégio em 2019, e assim, foi árduo o caminho para todas nós, principalmente elas, porque foi difícil. Nós temos uma limitação aí na rede, né, estrutural, não temos laboratório, não temos muitos recursos, então a gente teve um pouco de dificuldade, muita dificuldade para trilhar aí, concluir que realmente desse certo a ideia inicial. Então, eu vou apresentar o projeto, né, já apresentou aí, Teresa já apresentou meu currículo, que eu sou, agora é com os estudantes. Bom, boa tarde. O meu nome é Tainá. Boa tarde, meu nome é Júlia. Nós somos de Livramento de Nossa Senhora e desenvolvemos um projeto que trata da utilização da lima da pérsia como solução alternativa e natural no processo de desinfecção da água. Bom, primeiramente, para o nosso projeto, a gente observou um problema que a gente enfrenta tanto na nossa região, quanto, infelizmente, existe em muitos outros lugares, que é quando a gente recebe uma água ainda contaminada ou então com excesso de cloro. O cloro, que é muitas vezes utilizado no processo de desinfecção, ele, por ser tóxico, é muito prejudicial. Bom, o cloro, ele não só mata bactérias existentes na água, ele também mata bactérias existentes na nossa família, o que pode nos trazer vários problemas para a nossa saúde, como falamos no nosso sistema imunológico, e até a causa do futuro câncer. Foi isso que a gente fez. A gente viu esse problema e tentamos buscar meios naturais para poder desinfetar a água. A gente observou vários métodos de desinfecção, como o cloro, o ozônio, as ultravioletas, e a gente viu que cada um deles tinha malefícios que sejam tanto a questão do custo ou o manuseio. Bom, foi aí que a gente pesquisou métodos mais antigos de desinfecção da água, e lembramos de um método que era muito utilizado antigamente, que era o método SOL. Consistia em pintar uma garrafa de preto, colocar o contaminado dentro dela e expor ao sol entre 6 a 48 horas. Só que é um processo que demora demais. Uma pessoa que precisa de uma água tratada rápido não pode esperar todo esse tempo. A gente pesquisou mais a fundo e lembramos que nas frutas cítricas existe uma propriedade chamada phycolaria, que também é capaz de matar essas bactérias. É muito de senso comum a gente utilizar os cítricos na desinfecção de, por exemplo, verduras, de muitos alimentos e também na limpeza doméstica. Então, o que a gente fez? Se o limão, por exemplo, é capaz de desinfetar muitas verduras, muitas bactérias dessa verdura, será que ele seria capaz de desinfetar a água? Principalmente porque a gente podia atuar nele como um catalisador do processo de tornando a bactéria mais sensível à luz solar
e a gente conseguir promover essa sensibilização. Foi aí que a gente viu que tinha essa propriedade chamada psorialina. Ela é muito utilizada no tratamento da psoriase, ela sensibiliza a pele da pessoa e consegue tratar o vitiligo. Então, a gente tentou utilizar nesse processo da água. A gente fez vários testes, a gente correu atrás de muitas outras pesquisas, mas a gente não achou nada relacionado a isso, que fosse de cunho científico, que tivesse base e que fosse traduzido. Então, o que a gente fez? Fomos atrás de muitos outros pesquisadores e a gente teve sucesso com um pesquisador americano, que ele nos deu bastante apoio sobre isso, ele enviou bastante material para a gente, só que ele não sabia muito se essa ideia também daria certo. Então, ele nos forneceu algumas ideias do que a gente podia fazer e a gente foi testando. Uma coisa que a gente encontrou ao longo do nosso projeto, que todo mundo encontra ao longo do projeto, é a questão da dificuldade, principalmente com muitos não que aparecem ao longo do caminho, e foi o que a gente encarou também. Quando a gente entrou em contato com muitos pesquisadores, um em especial, não vou falar o nome, mas é muito famoso e renomado, e ele falou para a gente largar essa nossa hipótese que era bom a gente utilizar a água sanitária, que resolveria o problema, que tem técnicos profissionais desenvolvendo projetos assim, e se eles não estão sendo capazes de solucionar esse problema, a gente que de uma escola pública, né, pior seria. Mas mesmo assim, a gente foi testando, correndo atrás, e a gente entrando em contato com esse pesquisador americano, a gente conseguiu desenvolver ainda mais a nossa ideia. E a gente aliou a lima junto com o método SOD. Bom, por que a gente escolheu a lima? Toda fruta cítrica tem essa propriedade chamada solarina, mas os parâmetros exigidos pela OMS diz que a água tem que estar com pH próximo ou igual a 7. E se a gente usasse, por exemplo, limão, o pH alteraria da água e o gosto da água também alteraria. Então, a gente viu que a lima ela é mais neutra, além do pH dela ser neutro, o gosto dela também é neutro, então não ficaria com o gosto na água, nem o pH alterado. Foi aí que a gente encontrou mais um desafio, que foi como a gente faria os testes para saber se realmente tinha matado essas bactérias ou não. A gente entrou em contato com várias pessoas para poder nos ajudar. A gente usou uma estufa de microbactéria, que era da nossa professora, que ela usava lá na SAI. Só que a gente não sabia se realmente dava certo mesmo. Então, a gente entrou em contato com uma Viviane, ela tem um laboratório lá em Conquista, e ela viu a nossa ideia, abraçou a nossa ideia, o nosso projeto, e fez os testes para a gente sem custo. Bom, primeiro a gente fez um teste com a água bruta da lagoa daqui da nossa comunidade, havia a presença dessas duas bactérias, coliformes totais e Escherichia coli. São bactérias que são prejudiciais pela saúde, a gente consumir água com elas pode apenas matar. Depois a gente fez o teste com essa água em 2 horas e meia e também havia a presença dessas duas bactérias, que no caso é o tratamento sólido. Aí a gente colocou essa mesma água no mesmo dia, no mesmo tempo, só que com a lima, e já havia a ausência dessas duas bactérias. Só que a gente achou que 2 horas e meia já estava demorando demais. Então a gente fez o quê? A gente colocou por 30 minutos e também já havia a ausência dessas duas bactérias. A lima conseguiu matar as bactérias no mesmo período de tempo que o cloro consegue e de uma forma mais natural e benéfica para a nossa saúde. Ao longo de outras pesquisas também, a gente viu que tem estudos que estão sendo feitos para comprovar que na lima existe uma substância chamada bioflavonoide. É uma substância que ela é capaz de prevenir o surgimento de um câncer. Então, a gente tem essa correlação que, enquanto o cloro é capaz de formar subclorados cancerígenos, a gente tem a utilização da lima, que além de ter vitaminas, como vitamina C, ela tem a presença de bioflavonoides que é capaz de prevenir o surgimento de um câncer. Então, a gente conseguiu, por meio de um meio sustentável, natural e econômico, realizar esse processo de desinfecção na água. E também provar que, para a gente conseguir solucionar um problema, não precisa de métodos extremamente complexos. Uma coisa que você tem em casa, um cítrico, que é, no caso, a lima, você pode usar nesse processo de desinfecção. A gente também, quando a gente apresentou essa proposta na nossa escola, em uma das outras feiras, né, a gente salientou que a gente podia trabalhar na questão da distribuição de mudas para comunidades rurais e a quem se interessar, distribuindo a muda para que a pessoa pudesse ter acesso à fruta, utilizar nesse processo de desinfecção, e o que restar da lima, ao invés de ser descartado, ser transformado em adubo.
A gente também tem a questão sustentável econômica da Lima por utilizar garrafas escuras, que a gente são garrafas PET ou então de vidro. Então, a gente trabalha também nessa questão da sustentabilidade. E uma coisa que a gente prevê para o nosso futuro, né? A gente pretende apresentar esse projeto para muitas outras feiras, muitos outros lugares. A gente participou de várias feiras, a gente participou da FECIBA, que é a Feira da Bahia, participamos da mostra do PCE, do Programa Ciência da Escola, participamos da SBJC recentemente, que foi por um meio virtual, da FEBRACE, da FEBIC, então somos finalistas na FEBIC, e estamos correndo para poder apresentar na Mostratec, que é o nosso sonho, assim, nossa visão, apresentar na Mostratec, especialmente para conseguir ser um dos finalistas da INSEP. É basicamente meu sonho atualmente, né? A gente quer divulgar essa proposta, especialmente para pessoas necessitadas que sofrem por problemas como veiculação hídrica. A gente quer incentivar a ciência para muitos outros jovens cientistas, principalmente da rede pública, incentivar o conhecimento, incentivar a busca pela pesquisa, né? A gente vive em um momento em que a ciência tem sido muito desvalorizada, a gente convive com teorias terraplanistas, que é uma coisa absurda. Então, a gente quer promover esse incentivo da ciência, incentivar outros jovens a correr atrás disso, porque o que a gente ganha muito é o conhecimento, né? Não só o desenvolvimento pessoal, que é muito amplo, mas também o conhecimento que a gente obtém é surreal. A gente mesmo está apaixonada pela área da pesquisa, é fantástico, é incrível. E o que esse projeto está garantindo para a gente é inexplicável. Eu não posso dizer que eu sou apaixonada por tudo, né? Porque eu não sei ideia, eu não sei fazer nada, né? Eu só fui lá e dei um passinho. E o resto foi tudo feito. Então, a gente só tem a agradecer a oportunidade de participar dessa live e dizer que fazer ciência na escola dá certo, dá super certo, traz muito conhecimento, traz muita alegria para o coração de quem ajuda e de quem faz. A gente conhece 2 vezes mais do que a gente pesquisa, a gente aprende mais do que a gente ensina. Né? Elas aprendem mais ensinando, o que elas apresentaram até hoje nas feiras, nunca mais vai sair da cabeça, nunca mais elas vão parar de fazer pesquisa, nunca mais elas vão deixar de enraizar como pesquisadoras e femininas, né? Gratidão pela oportunidade. Queria salientar aqui também, deixar meus agradecimentos, principalmente a nossa orientadora, né? Primeiramente a Deus, né? Por toda essa oportunidade. Eu acho que sem ele, isso aqui, nada disso seria possível. Nossa orientadora, como já citamos, o diretor da nossa escola, Adalto, ele que corre contra a maré para poder incentivar a gente também com estudos e tudo mais. Um carinho especial para Viviane, do Laboratório da Segura. Sem ela, a gente não teria acesso a esses laudos, a essas análises. O que ela fez para a gente, a ajuda dela foi realmente incrível. E eu tenho uma gratificação imensa por ela, né? Também agradeço a todos os nossos familiares, todas as pessoas que nos incentivaram ao longo dessa pesquisa. E eu queria deixar claro para muitos estudantes que estão assistindo essa live, mas também de todo o Brasil mesmo, né? Que trabalhar com projeto de pesquisa é como lidar com a própria vida, né? A gente encontra muito obstáculo, a gente encontra muitas dificuldades. Se eu falar que é fácil, eu vou estar mentindo. Muitas pessoas olham para a gente por tudo que a gente conseguiu e acham que a gente não sofreu nada com o projeto, que não teve lágrimas, que não teve cansaço. Mas a gente sofreu muito com a pesquisa. Só que o que persistia com a gente é uma coisa que eu falo que é resiliência. Testes errados, muitas coisas que envolviam desmotivação, a gente ficou firme, a gente encontrava apoio um no outro aqui. E a gente foi seguindo até de onde dá, né? Então, eu queria deixar claro que isso em toda pesquisa vai acontecer. Se fosse fácil, não valeria a pena. Mas tem uma coisa que, com certeza, todo mundo vai conseguir desenvolver no projeto, que é obter o conhecimento. E isso é uma coisa que fica, isso é uma coisa valiosa que a gente leva para o resto da nossa vida. Eu mesma sou extremamente grata por ter tido a oportunidade de participar de um projeto, de ter esse projeto, né, que eu considero um filho para mim, né? Dizer que eu queria que muitos jovens tivessem essa oportunidade de trabalhar com pesquisa, né? É uma sensação maravilhosa. Então, façam, não tenham medo da dificuldade. Dificuldade vai ter, a gente encontra dificuldade ao longo da nossa vida, mas não precisa desmotivar com isso, né? Porque sempre dá certo.
Muito obrigada. Então, meninas, obrigada, né, pelas palavras, pelos relatos, bem motivador, mas eu preciso chamar a atenção de vocês, mesmo sabendo que não estão com Covid, precisam usar máscara. Se tiver a máscara aí, vocês vão pegar e usar para a gente continuar a nossa live, tá bom? E aí a gente vai agora, né, passar para a outra aluna que não pôde falar, porque acho que ainda temos um tempo. Já temos algumas perguntas aqui, não é isso? Eu gostaria de chamar a aluna, deixa eu ver o nome da aluna aqui, Luciele Santos, por favor. Fale um pouco, Luciele. A gente vai dar um tempinho para você fazer um pouco seu relato e motivar mais pessoas que estão nos ouvindo. Certo. Olá, gente, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Luciele Santos, sou estudante do Colégio Estadual do Campo Hermínio Manuel Jesus, aqui no distrito do Guerém, povoado do Bonfim. Sou aqui de Valença. Estamos com algum probleminha técnico com Luciele, não é isso? Vamos aguardar um pouco. As 3 meninas, né? As 2 estudantes e a professora foram colocar máscara, porque a gente precisa realmente se proteger, é importante, né? E é educativo também, a gente já está tratando sobre isso. E a professora Rafaela, a gente pode estar chamando, gente? Rafaela pode aparecer, enquanto a gente resolve o problema de Luciele. E as meninas, porque eu já tenho uma pergunta, né, que foi feita aqui no chat, para poder passar, porque aí Rafaela já pode estar respondendo. E eu conheço as professoras porque nos encontramos já, né, na FECIBA. A gente sempre se encontra, né, e a gente sempre troca as nossas experiências. E a gente sabe o quanto é importante fazer, né, esse nosso trabalho, né, e levar à frente isso, né, ter isso como uma bandeira nossa. Olha, Luciele, acho que está conseguindo voltar. Vamos lá, Luciele, então? Gente, desculpa, é que teve uma queda de Não, energia já aqui. expliquei. Aí, Pode ir, tranquilo. como eu falei, a gente enfrentou várias dificuldades aqui, porque a maioria das pessoas pensou que não ia dar certo, principalmente da minha Sim. família. Porque a gente pensou como é possível fazer plástico biodegradável a partir de matéria-prima, como o coração da banana, como a casca do aipim, e entre outros. Então, a gente pensou que não ia dar certo, mas a gente enfrentou essa luta e conseguimos fazer. Quebra-liquidificador, xícara, porque a gente não tinha molde, não tinha laboratório. Agora, graças a Deus, né, a gente conseguiu um laboratório e a gente vai fazer mais pesquisa nesse laboratório. Então, como a professora falou, a gente enfrentou várias dificuldades, sim. A gente não tinha acesso à escola, assim, porque a gente estudava pela tarde. Então, era outra dificuldade, porque a gente tinha que ir à noite para fazer esses projetos de experimento. A gente tinha que fazer em casa, a gente não tinha acesso todo dia a ir para o colégio de noite, porque era muita dificuldade. Porque, como muitos sabem, aqui na zona rural é muito difícil para a gente se deslocar para ir para o colégio, porque, como aqui, eu mesma aqui, quando está chovendo, enfrento uma dificuldade imensa para ir para o colégio, porque a gente anda muito de pé até o ponto, então a gente enfrentou bastante dificuldade. Então, quero reforçar aqui também, né, lembrar dos membros do SIC, que não só eu que participo, tem outras pessoas por trás disso, desse projeto lindo, maravilhoso, que a gente construiu, que é Julival, Valesca, Lorena, Kailane, Daniela, Samile, entre outras pessoas, gente. Gente, desculpa
não falar todos os nomes, mas tem outras pessoas por trás disso. Vou falar um pouco do nosso projeto. A gente pegou essa matéria-prima e viu que era possível, sim, fazer plástico biodegradável. A gente viu que era possível. Então, a gente foi, aprimorou a receita e pensou, por que não fazer os copinhos biodegradáveis? Porque já que a nossa escola, né, a nossa comunidade é rica em plantio de hortaliça, a gente pensou em fazer isso. A gente pegou e fizemos, aprimoramos a receita, porque no começo, gente, a gente não deu certo. Alguns ficaram duros, alguns ficaram muito ressecados, outros ficaram mole, não secaram. Então, com isso, a gente foi aprimorando a receita. Se a gente pensasse em desistir logo no começo, nos primeiros testes, a gente não ia conseguir. A gente não ia mostrar esse projeto a ninguém. Então, vendo isso, a gente persistiu, conseguiu fazer esse projeto. E vendo que a nossa escola, atrás do nosso colégio, tem uma horta, a gente pensou em fazer os copinhos, o projeto dos copinhos, na nossa escola, e com isso capturar a água do ar-condicionado também. Porque a nossa escola tem vários ar-condicionados, se eu não me engano, 6 salas de aula, todos 6 com ar-condicionado, e a gente pesquisou, tem uma pesquisa, né, que, desculpa, foi uma pesquisa que o ar-condicionado leva, a gente estuda pela tarde, então ele goteja de 4 a 4 mililitros de água, vai depender do horário. Então a gente viu que estava desperdiçando muita água. É tanto que uma vez o nosso colégio ficou com falta de água, até para limpeza, a gente paramos as aulas, então foi muito triste isso. E vendo isso, a gente fez o projeto dos copinhos e aprimoramos com o projeto do tubo de PVC, que era o reaproveitamento da água do ar-condicionado. Também quero falar também que a gente foi muito importante participar de alguns projetos, tipo o Papo Correria, que eu, inclusive, estava junto com o governador, eu e minha colega Valesca. Foi muito bacana. Aqui atrás tem até uma foto, lá de cá, tem até a foto da gente. A gente participamos de várias feiras de ciência, aqui no colégio, até no colégio mesmo da gente. Participamos também de um convite pela UNEB, aqui uma faculdade daqui mesmo de Valença. E foi isso, gente. Também quero falar a vocês que eu e meu colega Jolival, a gente fomos chamados, convidados, né, por uma professora daqui da zona rural mesmo, para explicar um pouco para os alunos como é fazer ciência. Como é fazer ciência sem a gente não ter laboratório, não ter nada assim, praticamente. Então, a gente foi, explicamos isso para os alunos, demos a aula, né? Aluno dando aula. Então, gente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo essa live, apesar do nervosismo, que eu acho que é normal de todo mundo. E falar uma frase aqui que eu acho que o nosso grupo, nosso projeto do SIC, representa muito, que é a frase de Antônio Lavoisier, que diz assim: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, eu acho, gente, que isso é bem referente ao nosso projeto, porque o nosso projeto pegou isso, pegou de um objeto, uma planta, alguma coisa que seja, que está na natureza, e transformou em outro. Como a professora Rafaela tinha falado, citado, o nosso projeto é transformador, porque na nossa comunidade a gente não conhecia esse. Na nossa comunidade, a gente pega a casca da mandioca, do aipim, e é jogado como lixo. Então, a gente queria mostrar para nós, agricultores, que é possível reutilizar esses produtos e fazer outro. Porque o copinho plástico, ou a sacolinha que a gente planta hortaliça, leva em cerca de 100 anos para se decompor na natureza, e isso prejudica muito. Também quero falar também que eu sou uma cientista e sou uma pesquisadora, sou bem iniciativa, faço várias pesquisas
com essa quarentena, estou aproveitando bastante, não só para estudar, mas sim para fazer outros testes, fazer outra pesquisa. Como a professora sempre fala, né? Que a gente é bem curiosa com as coisas. A gente faz pesquisa. E estou aproveitando bastante essa quarentena também para fazer pesquisa. Buscar novos meios de pesquisa e melhorar a nossa comunidade e o nosso projeto em si, entendeu? É isso. Ok, Rafaela, obrigada. A gente fica encantado, né, quando vê vocês, os olhos brilham, né? Os olhos de vocês brilham e a gente fica muito orgulhoso. Eu fico assim tão orgulhosa dos meus estudantes também quando eles estão assim apresentando, porque a gente também se vê na fala de vocês, né? Eu vou chamar todas que estão aqui, vamos aparecer. Não sei se vocês perceberam, mas eu estou com uma blusa que tem aqui escrito Inspire, né, Rafa? E nós, professoras, nós inspiramos esses nossos estudantes, né, para a ciência, né, para ser pesquisador. E Pedro Demo disse, tem uma frase dele que diz assim: pesquisador é aquele que pesquisa e intervém em sua realidade. E isso é o que vocês estão fazendo, né? Uma intervenção na realidade a partir de uma problemática que vocês perceberam. Então, tem uma pergunta aqui de uma participante no chat, Marília, deixa eu buscar aqui. Marília Pinto Fontes. Ela pergunta a vocês: gostaria de saber das estudantes a importância do processo de pesquisa para o aprendizado das mesmas. Vocês, professoras, vocês podem falar, né? E as estudantes também, tá bom? Aí, Vai lá, Rafaela. Rafa. Bom, a pergunta foi direcionada, né, para os estudantes, e eu quero que vocês pensem bastante sobre isso para poder responder, né? Mas, de todo modo, eu percebo, tanto na fala das meninas, né, da Tainá e da Júlia, quanto na fala da Luciele, esse olhar transformador, né? Quando Luciele afirma assim: eu sou cientista. E eu costumo dizer para ela o seguinte, e para todos do grupo: e ai de quem afirme que vocês não são cientistas, né? Que o ser cientista está muito além, né, do pensar a ciência algo distante da gente. Tem um exercíciozinho que eu faço com eles, né, no clube de ciências, que é perguntar, né, como é o cientista? E no início eles respondiam, né, que é o que está no laboratório, que está utilizando jaleco, é o velho. E depois, né, de desenvolver ciência, e de se perceber enquanto cientista, porque assim, no clube a gente não só fazia os nossos experimentos, mas a gente pesquisava, a gente estudava, a gente refletia. Então, eu acho que é isso, né? Essa pergunta que Marília faz, e um grande abraço para a Maris, né, que contribui tanto também com fazer ciência, é isso, né, que as meninas já responderam, e que elas podem falar mais um pouquinho. Isso. Luciele? A pergunta, né? Voltar para a pergunta de Marília. Deixa eu buscar aqui. A importância do processo da pesquisa para o seu aprendizado. Olha lá. Parece que o vídeo de Lu, parece que o então vídeo de Lu travou, então as meninas... Bora, Tainá. Vocês, por favor. Bonitas agora, todas com máscara. Muito bem. Pois é. Isso. Você não faz mais. Eu acho que pode falar. Eu acho que o resumo de fazer um projeto de pesquisa é o aprendizado, é o que você obtém, claramente, né? Principalmente ao longo da pesquisa, porque você vai acoplando várias áreas de saber no projeto. Por exemplo, o nosso, se tratando com o tratamento da água, a gente fez estudos sobre o tratamento da água, a gente conheceu um pouco sobre as bactérias, da utilização de lâmpadas ultravioleta,
A gente fez cálculos matemáticos para saber o quanto a gente economiza utilizando a lima e utilizando o procedimento do cloro. A gente aprende um pouco na geografia, ao ver, a geografia e sociologia, ao ver quantas pessoas não têm acesso a uma água potável, não só no Brasil, como no mundo. A gente vai acoplando, né? É um apanhado disso, juntar várias áreas de saber em um único projeto. Então, tem essa questão do saber da escola e tem o saber pessoal, porque trabalhar com projeto de pesquisa mexe muito com o nosso emocional. A gente tem que ser pessoas bastante persistentes, porque a gente tem que fazer muitos testes. Então, é aquele negócio de não desistir fácil. Então, a gente se desenvolve também como ser humano e também aprende a trabalhar em equipe, o que é realmente divino. Olha lá, Luciele voltou. Vai poder responder agora, Lu? Vou. Então. Te desculpa, gente, é porque tá voltando Não, a energia gente toda hora. entende. A gente sabe que Pode repetir a tecnologia, pergunta? né? A pergunta. Cadê o rapaz que coloca aí, ó? Gostaria de saber das alunas a importância do processo de pesquisa para o aprendizado das mesmas. É muito importante, gente, porque a gente, como, não sei se foi a Tainá ou foi a Júlia que falou, a gente trabalha em equipe, e tem várias outras coisas. O aprendizado da própria disciplina, né? Porque nesse processo a gente acaba aprendendo também não só os conhecimentos escolares, mas e quando eu falo disciplina, e da persistência. Porque, como o Luciele relatou no início, esse processo de, às vezes dá certo e às vezes não dá. E aí é ter que continuar. É verdade. Porque, como as meninas falaram aí, mexe muito com o psicológico da gente, porque a gente não sabe se vai dar certo ou não vai, mas o que a gente leva com isso é uma aprendizagem. Tem muitos que pensam. E aí, gente, eu acho que já fica, quando a gente percebe, por exemplo, o travar da conexão de Luciele, eu gosto sempre de refletir também sobre isso, né? São estudantes do campo que estão fazendo ciência nessas condições. Com todas as dificuldades, não é isso? Com todas as dificuldades. E aí, quando eu falo, eu não sei, eu não consegui acompanhar toda a fala de Luciele, porque acabou que teve uma queda de energia aqui na cidade, e aí depois que eu consegui conectar novamente, o que é que acontece? Ela mora distante da escola e às vezes ela precisa ir andando no período chuvoso, período de problemas com transporte escolar, então enfrenta toda a limitação. Aí é o que eu costumo dizer, que fazer ciência na escola, né, do campo, é diferente de fazer ciência na escola urbana, é diferente de fazer ciência nos grandes centros, então a gente enfrenta inúmeras dificuldades, a ausência, né, de um espaço específico. Então, quando o Luciele e os demais alunos trazem essa experiência de participação dentro do projeto de pesquisa e trabalhando e construindo outras competências e habilidades, a gente percebe, a partir dessa limitação, inclusive, o quanto elas avançaram, né, para poder construir esse projeto, as barreiras que enfrentaram. E aprenderam Rafaela, com isso, né? Você falando sobre o que você, quando inicia, você faz todo o exercício para eles pensarem o que é um cientista, né? E eu gosto também de perguntar, né? O que é um cientista para você? Geralmente eles falam que é um homem de cabelos brancos, ninguém fala uma mulher, né? E aí a gente lendo e tudo, eu vi que na conferência de Solvay, que é uma conferência, né, só de cientistas, e são cientistas renomados e convidados, a primeira conferência só tinha uma mulher, que foi Marie Curie, né, a química que ganhou o Nobel. Aí na segunda, duas mulheres, e elas ficavam nas pontas. Aí, tempos depois, 6 mulheres, né? E aí a gente vê como é difícil, né, para nós mulheres irmos ganhando esse espaço, e fico feliz por estarmos aqui hoje, né? Somente mulheres e meninas pesquisadoras, né, mudando essa estatística, né?
E ele Dando perguntando, visibilidade. exatamente, aí ele pergunta, né? Ela perguntou quanto que elas aprendem. Aprendem muito, porque quando a gente tem um clube de ciência que você tem, a gente tem também aqui em Itabuna, a gente fala sobre tudo, né? Tudo que eles estão pesquisando, e aí a gente adentra nessas pesquisas e quanto eu aprendi, né? De química, eu sou da área de humanas, né? Eu fiz ciências sociais e pedagogia. Então, eu estudando e lendo sobre fotão na física, sobre Arduino, que dá um movimento aos robôs. Então, olha essa troca, né? Já dizia Paulo Freire que existe, né? A educação acontece quando existe essa troca. Então, É fazer o educação movimentar. é o movimentar-se, né? Então, fazer educação científica, né? Todo esse letramento, essa iniciação científica, alfabetização científica, porque alfabetização científica, porque tem toda uma linguagem diferente que a gente precisa introduzir, né? Então não é fácil, mas a gente acredita, né? E a gente continua. E tem uma outra pergunta aqui no chat que ele quer que as meninas, né? Que foi a pessoa perguntando, tá com um pseudônimo Pentagonus, né? Ah, eu sou o professor Fernando. Desejo saber se vocês se consideram como cientista. Olha lá, desejo saber se vocês se consideram como cientistas. Vamos lá, meninas? A gente que não. Né? Por que vocês se sentem, né, cientistas? Justamente porque a gente fez uma descoberta, né? Era uma coisa que não tinha pesquisa, não tinha que isso realmente a inteligência de bactérias aliada ao infectóide, e a gente descobriu que isso realmente acontece e a gente se sente cientista justamente por isso. Ou seja, uma descoberta que ninguém mais sabia ainda. Exato. E somos, eu trago... Luciele falou, né, que ela se sente, se percebe cientista, e falou da dificuldade, né, que vocês têm, que vocês foram ultrapassando, das pessoas não acreditarem, né, e a gente fica feliz porque o inspirar, né, é isso, é mostrar para eles, para elas, que consegue, que a gente consegue, e nunca desistir, né, se você iniciou, se você tem uma proposta, tem um projeto, você tem que ir até o final, porque fazer ciência é isso, né? Você vai para o erro ou para o acerto. Muitas vezes a gente tem uma hipótese e a gente chega lá, a gente vê que aquela hipótese nossa não deu o resultado que a gente esperava, né? E não é por isso que a gente vai desistir. Então, as meninas, Tainá, Júlia, Ana Paula, né? Quais as dificuldades que vocês enfrentaram? Principalmente estrutural, né? A gente tem um grande problema aí na rede, em vários colégios que não tem local de fazer ciência, de fazer pesquisa. Nós não temos um laboratório na nossa escola. Da cidade mais próxima, que não é tão próxima, assim. Mas a dificuldade foi... Travou? Né, estrutural. E ao longo do trajeto, praticamente elas tomaram conta e o diretor foi autorizando o envio de material para outro lugar, né? Eu consegui autorização para elas visitarem o local do trabalho para conhecer um pouco mais do que é um tratamento completo, porque elas estão fazendo uma etapa do tratamento. Então, a gente teve várias dificuldades físicas, né, de suporte físico que faltou na escola, porém, tanto o diretor quanto os meus colegas, nós desdobramos como profissionais para tentar diminuir essa limitação. E deu certo, né? Elas acabaram conseguindo concluir a ideia, conseguindo provar que dava certo o projeto, que é uma coisa simples, natural, e que uma pessoa de uma zona rural consegue fazer, consegue executar tranquilamente, consegue ter uma água potável de qualidade na sua casa sem precisar de grandes tratamentos, né? Tratamentos químicos, caros. Então,
Então, elas conseguiram isso. Isso era o objetivo principal e elas conseguiram. Foi árduo o caminho, porém conclusivo no final. Sim, se vocês falam, né, das dificuldades de vocês, né, a gente já sente dificuldade estando em uma escola, né, urbana. Imagine vocês na escola rural, né, no campo. Tainá ontem falou, né, que ela tem uma perspectiva de chegar até a Mostratec, né? E aí eu disse que tente mesmo, porque eu já fui com os estudantes e falei o quanto isso me orgulhou, né? Estar lá fazendo parte da Mostratec, que é uma feira de ciências internacional, e éramos a única escola pública representando a Bahia, né? Eu e mais 2 estudantes. Então, sonhar é sempre possível, né? E a gente precisa fazer valer esse sonho. Então, não desistam, porque vocês vão conseguir. Esse projeto é maravilhoso. Nós temos mais uma pergunta aqui de Gustavo. Gustavo Oliveira pergunta: qual é a importância de estar com esse projeto? Você começa, Rafaela, depois a gente passa para as meninas, porque acho que teve problema, né, com a sua estudante. Sim. Conexão. Sim. Posso começar assim, e aí vou emprestar a minha voz também para ser a voz de Luciele, a partir, né, de todas as nossas conversas e orientações que a gente tem. E aí a importância de estar nesse projeto, não só para a Luciele, mas e a gente precisa enfatizar que é um projeto que é feito por várias mãos, né? Então a gente tem os outros participantes do Clube de Ciência, que eu inclusive gostaria de agradecer, que é um aprendizado para a vida e que leva esses estudantes, direciona a outras possibilidades. Então, por exemplo, o estudante que é do campo, que muitas vezes não tinha aquela perspectiva de entrar no ensino superior, ou não sabia o que queria, ou que talvez participar de alguns espaços não lhe pertenciam, a partir do projeto ele já se reconhece. Então, por exemplo, uma experiência assim, que eu acho que foi fantástica, essa possibilidade, que foi quando a gente foi para o Papo Correria, as 2 estudantes que foi Luciele e a Valesca, elas nunca tinham ido à capital, nunca tinham ido a Salvador. Um trajeto que, por exemplo, para mim, professor, e para os demais, né, professores da escola, e a maioria das pessoas, é um trajeto comum, corriqueiro, que a gente, inclusive, nem aprecia, às vezes, o processo de ir. E para aquelas meninas, foi a primeira vez. E eu lembro do brilho no olhar, ao chegarem, né, aquele espaço, a estarem com o governador. E aí a gente, então, por exemplo, esse aprendizado, que não é um aprendizado que a gente tem como quantificar em níveis de conhecimento acadêmico, mas é de conhecimento e de escuta e de crescimento pessoal e profissional também. Então, elas aprendem para a vida quando participam desses espaços. Então, o que é que eu posso, né, dizer disso tudo? É que o aprendizado não se limita ao saber escolar, mas a participação nesses múltiplos espaços que permite o aluno crescer. Então, eu tenho uma aluna, Kailane, por exemplo, que diz hoje que quer cursar Química, e ela participa do projeto, e ela quer cursar Química justamente porque teve essa possibilidade de se aproximar muito mais dessa ciência na realização do projeto. Vamos lá, meninas. Você pode repetir a pergunta novamente? A pergunta de Gustavo. Qual a importância... Olha lá. Qual é a importância de estar com esse projeto para vocês? Eu saliento 2 pontos principais. O primeiro é a questão da criticidade, porque quando a gente desenvolve um projeto de pesquisa, a primeira etapa é observar um problema. E, no caso nosso, observar o problema que é o acesso à água, também a água de má qualidade, nos tornou mais crítica, porque a gente começou a pensar por que muitas pessoas não têm acesso a uma água tratada? Por que muitas pessoas não têm acesso à água, se a água é um elemento fundamental para a nossa sobrevivência? Então, a gente vai criando mais criticidade, a gente vai entendendo muitos problemas que a gente enfrenta na nossa realidade, mas também em outras realidades, né?
e um problema que é até comum em países mais desenvolvidos, né? E a partir dessa criticidade, a gente consegue colaborar para muitas outras pessoas, porque a gente vem com um problema e vem tentando propor uma solução. No nosso caso, foi encontrar um método sustentável, econômico e acessível para poder sanear esse problema, né? Então, a gente acaba que uma coisa que é para ser pessoal nossa, que é o nosso conhecimento, nos tornar mais crítico, acaba produzindo um efeito positivo na sociedade, né? A gente consegue mudar a realidade de muitas outras pessoas. E esse é o resumo da ciência, de trabalhar com ciência e pesquisa, que é você propor uma solução para um problema, né? E colaborar, assim, não só no meio científico, mas também na vida de muitas outras pessoas. Né, de cada pesquisa, para nós, como professores, orientadores, para os estudantes, não é isso? Para a cidade, né, o local onde cada um de nós estamos, porque geralmente, né, a gente modifica, né, um pensar, né, as pessoas que criticam, que não acreditam nisso, né, elas passam a valorizar, né, eu sei disso porque também, como vocês, a gente faz, né, e em relação a conhecimento, né, é conhecimento de mundo, é uma ascensão, né, eles se percebem de outra forma, né, uma ascensão mesmo, cultural, intelectual, de mundo, porque como você falou, quando eles saem daquele lugar, né, eles vão para o mundo, e se percebem diferente, né, então eu tenho estudantes hoje do grupo de pesquisa, que tem um que está fazendo pós-doc já, né, em Portugal, tem um que está fazendo especialização na USP, né? Tudo começou no grupo de pesquisa. E aí a gente vê os meninos na universidade e a gente fica, é só orgulho, não é? E aí a gente tem aqui no chat todos elogiando bastante o grupo, não é? Dizendo que é por aí mesmo, esse é o caminho, né? E valorizando, né? Só meninas aqui nessa live hoje, né? As meninas que fazem ciências, vocês, nós representando todas essas meninas, estamos construindo esse caminho, né? Mudando uma estatística, e aí a gente já está perto de encerrar. Eu vou passar para as professoras, né, para elas fazerem as considerações finais, a gente ver se vai aparecer alguma outra pergunta, tá? Para a gente começar a encerrar a nossa live, que está sendo maravilhosa. E eu só parabenizo a todas, hein? Bom, o primeiro sentimento é gratidão, né? Gratidão por participar desse espaço. Atualmente eu não sou mais professora, né, na escola, então mas continuo acompanhando as alunas via o canal que a gente sempre estabeleceu, e a gente continua desenvolvendo, né, pesquisa, continua trabalhando na perspectiva da educação científica, e cada vez mais eu tento fomentar a importância delas participarem desses espaços, delas participarem, né, dos ambientes de pesquisa, e incentivar outros, né? É importante que a gente, né, num bom sentido, que a gente consiga contaminar outras pessoas com esse espírito de fazer ciência, com esse espírito de educação científica. Eu sou muito feliz na minha escolha de trabalhar com a educação científica, e quando eu passei também a trabalhar com a formação de professores, eu busquei trabalhar nessa perspectiva de que os professores, quando eles chegam na escola, que eles possam, né, trabalhar também na perspectiva da educação científica, para que esses alunos construam aprendizagens, habilidades e competências que estão para além, né, do conteúdo da disciplina. E o professor ele precisa ter esse olhar transformador, transformar a sua comunidade, transformar a realidade da sua escola. Então, quando a gente percebe, e aí quando Tina fala assim, que eu tenho um aluno lá no pós-doc, isso é muito motivador para a gente. Cada notícia que a gente tem, né, de que o aluno ele avançou, isso para a gente é muito significante. Eu costumo dizer para os alunos do Clube de Ciência o seguinte, e os alunos em sala de aula também, que eles não precisam, eles não são obrigados, por exemplo, a entrar na universidade, mas eles precisam ser bons e se dedicar naquilo que eles escolherem fazer. Então, a perspectiva da educação científica não é que a gente, né, construa e tenha pequenos cientistas. A ideia não é essa, não é formar todos cientistas,
mas formar para a ciência. E aí a gente tem percebido nesse período agora de pandemia a importância, né, da alfabetização científica. Como é importante para que a gente possa compreender, inclusive, o que é que está acontecendo no nosso contexto. Então, como é que a educação científica, a alfabetização científica, ela vai me auxiliar? Então, eu preciso desse conhecimento, desenvolver, né, essas habilidades para poder aprender. Então, é só gratidão mesmo ao programa Ciência na Escola, gratidão às pessoas e parceiros que fazem ciência. E também, né, aos alunos que estão no clube, né, as alunas que estão no clube de ciência, a gente tem por maioria mulheres, e também, né, dar visibilidade. Então, que a gente possa continuar construindo ciência na educação básica. Ana Paula. Ok. A professora. Olha lá. Tainá, Ana Paula. Eu gostaria também só de agradecer a oportunidade de estar mostrando um pouquinho aqui do projeto, um pouquinho do trabalho que a gente faz em ciência dentro da escola. Tem muitos outros projetos, esse foi um destaque, né, que conseguiu alguns prêmios aí, mas a gente tem trabalhado muito com muitas outras frentes de projetos e esperamos mais e mais alunos e alunas promovidos aí a premiações, vencendo nessa área de projetos de pesquisa. Agradeço a oportunidade de Ciência na Escola, pelas chamadas, pelas reuniões, pelo todo incentivo, né, que a gente tem, mesmo estando no interior, mesmo tendo uma dificuldade estrutural, de apresentar o nosso trabalho, de apresentar os alunos que fazem esse trabalho de pesquisa. Eles são protagonistas, a gente é só o bastidor, né? A gente só está por trás da ideia. O protagonismo ele vem dos alunos e acho que a gente está conseguindo conquistar esse espaço em relação a eles. Então, a gratidão é aos alunos que participam, a vocês que nos dão a oportunidade de apresentar os trabalhos e continuar aí, se Deus quiser, se Deus permitir, a gente continua com mais projetos nos próximos anos. Então, a gente está, né, encerrando a nossa live, uma live de mulheres pesquisadoras. Agradecemos a todos que estiverem presentes, a todas que estiveram presentes, tudo que foi escrito aqui, que somente nos motiva, né, a continuar. Isso é muito importante. E eu trago aqui o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que ele traz para a gente, né, dizendo qual é a nossa finalidade quando a gente faz iniciação científica na educação básica, né? O CNPq, ele diz o seguinte, que devemos despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes do ensino fundamental, médio ou profissional da rede pública na educação básica, mediante a sua participação em atividades de pesquisas científicas ou tecnológicas. Entendo ser uma possibilidade de aproximar a produção científica das escolas básicas como proposta de levar aos participantes a conhecerem de forma mais profunda a carreira científica, né? Nesse sentido, a iniciação científica ela nos permite e permite aos estudantes, a todos que estão envolvidos, que percebam, que vejam, né, o futuro considerando novos horizontes. E é isso que a gente faz, né? A gente transforma, a gente inspira, a gente se inspira, porque quem está como orientador aprende muito mais, né, com eles. Então, a gente agradece a todos que estiveram presentes e agradecemos as meninas que participaram, agradecemos a oportunidade, né, à Secretaria de Educação do Estado, e a gente dá uma boa tarde, feliz por esse dia. Obrigada.